Boa noite, pessoal. Boa noite. Agora é hora de alegria. Vamos sorrir e cantar. Do mundo não se leva nada. Vamos sorrir e cantar. Lá, lá, lá. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite, Sérgio. Hoje é um dia especial, né? Aqui, mais uma live e nós vamos falar dele, Silvio Santos. Quem quer dinheiro? Quem quer dinheiro? Sempre quis fazer essa brincadeira. Mas brincadeiras à parte, porque ele tinha um humor muito presente, né, na comunicação, na personalidade dele. E essa é uma série de 5 lives que eu vou fazer com a minha convidada, a Maíse, que é mentora de comunicação. Oi, Maíse! E nós vamos aí abordar como esses grandes comunicadores, começando hoje até a próxima semana, é, usaram essa habilidade a favor dos seus negócios. Olá, Mussolini, boa noite. E, mas isso é um esquenta, na verdade, para o workshop Mulheres Magnéticas, que vai ocorrer dia 9 de setembro, né? Esse workshop é da minha convidada, da Maíse, ela que já está num esquenta lá no perfil dela, @Maíse Comunicadora. Tem feito lives com várias empreendedoras, mostrando, né, o poder da comunicação, como se vender para os negócios. E ela aqui na vitrine, nós vamos fazer aí esse esquenta, essa série de análises, né, de bate-papo sobre grandes comunicadores. Vou chamar ela aqui para a gente conversar sobre o Silvio Santos. E para mim também é uma honra falar dele aqui, porque eu sou jornalista, a vitrine é empreendedora, ele foi um grande empreendedor e também foi uma pessoa simples, né? Que teve aí resultados admiráveis, porque se tornou um dos maiores empresários do Brasil. Então tem tudo a ver com a vitrine. Fique aqui essa homenagem também a ele. E eu vou chamar a Maíse aqui agora. Deixa eu ver. Vamos lá, Maíse. E aí, Maíse? Bem-vinda! Olá! Vim toda caracterizada de Silvio, ó. Fiz até uma gravatinha improvisada aqui, meio sem vergonha. Amei, amei, amei. Eu disse, cara, como assim que ela já veio já caracterizada de Silvio Santos já? É isso aí, ele merece, né? E Sem se o dúvida. Silvio Santos teve uma época com ele, a Maísa, nós temos a Maíse, Como não? mentora aqui de comunicação, que vai falar aí das estratégias que ele usava, né, do perfil. É, mas se apresente primeiro para a gente e fale um pouquinho de você, né, da onde que você é, e aí a gente fala aí dessa série que a gente pensou. Vamos lá. Vamos lá, maravilha. Débora, muito boa noite. Boa noite a todos e todas que estão entrando aqui, tanto do seu perfil quanto do meu. Sejam muito bem-vindos. Fiquem conosco até o final, porque a gente vai trazer muitas pérolas, muitos diamantes aqui sobre a questão da carreira, da personalidade de Silvio Santos e como ele impactou com a comunicação magnética dele, né? E como, assim como o Silvio, que desenvolveu essa carreira brilhante em questão com a comunicação dele, eu creio que todos nós temos esse dom de desenvolver essa comunicação e comigo não foi diferente, né? Eu nunca tive essa habilidade desde criança, gente. Essa habilidade foi construída com o tempo,
Na verdade, eu era uma criança super tímida, super introspectiva, só que eu sempre fui uma criança muito curiosa e muito ousada também. E então, como eu ficava nesses dois universos, Débora, foi o que a minha curiosidade e a minha ousadia me fizeram justamente destravar a minha comunicação. E foi quando eu comecei a trilhar a minha carreira ali, primeiramente como assistente social, minha primeira formação é como assistente social. Então eu sempre gostei de estar com pessoas, de estar com gente, né? Então, diante desse desenvolvimento, trabalhando muitos anos ali, mais de 20 anos, nessa parte tanto pública, tanto organizacional, executiva, foi onde eu comecei a me especializar na área de oratória, quando eu fiz meu primeiro curso de oratória como aluna e fui convidada pelo diretor da empresa a ministrar juntamente com ele, né, para que ele pudesse justamente me especializar na área. E daí, hoje, trabalho com comunicação propriamente há mais de 20 anos, diante da bagagem de experiência que eu tenho. Profissionalmente, eu trabalho, já tem 6 anos que eu trabalho com comunicação e oratória. Eu sou treinadora comportamental e mentora de comunicação e oratória, tá? Eu ajudo mulheres empreendedoras a pegarem toda essa experiência que elas têm de conhecimento, de desenvolvimento, de habilidades que ela tem na profissão e que muitas vezes elas não sabem comunicar, elas não sabem se vender. O meu propósito é desenvolver essas mulheres empreendedoras a trazer a personalidade, a autenticidade, que é o patrimônio mais importante nosso, que é a nossa identidade, através de quem elas são, tanto como pessoa, como profissional, para saber se vender ali através das suas histórias. Sim. Maíse, o Silvio tinha como traço muito forte dele é, o humor, a empatia, a criatividade, né? Criou lá aquele aviãozinho com dinheiro, a ousadia, a coragem, né? Porque quem no Brasil se atreveu a distribuir dinheiro daquela forma que ele fazia, né? Então, para você, quem foi Silvio Santos e como você acredita que ele conquistou o público através da comunicação? Nossa, que pergunta forte, porque distinguir, desenhar quem foi Silvio não é uma tarefa fácil, mas é uma tarefa divertida, porque eu acredito muito que Silvio Santos ele não deixou apenas um legado para a gente. Ele deixou justamente toda uma transformação de vida que ele teve para ele e para com o outro. Foi através da postura, da comunicação dele que ele conseguiu transformar a vida dele e a vida das pessoas que rodeavam ele. Então, Silvio, ele é o maior, para mim, ele é o maior comunicador de todos os tempos, ele é o maior comunicador da televisão brasileira. Ele pegou justamente desafios que ele teve ali na vida e pegou as habilidades que ele tem, que ele tinha ali, né, desde muito jovem, desde os 14 anos de idade, ele já tinha isso muito na veia dele, uma veia muito empreendedora, e ele pegou isso e ele trouxe e desenhou muito bem na vida dele, porque se você lembra Silvio, a gente lembra de Silvio, só vem alegria na cabeça, vem alegria, vem entusiasmo, vem carisma, vem simpatia, vem energia. Eu não lembro de Silvio, tipo assim, um tempo ruim para ele, sabe? Um tempo ruim dele demonstrar isso, na verdade. Mas para que ele justamente tivesse essa postura, não só ali em frente às câmeras como um profissional, ele tinha essa postura também por trás das câmeras, que era um dos pontos que ele trabalhava, que é o primeiro pilar, né, que o Silvio trabalhava muito, era o bom humor. O bom humor reinava ali na comunicação dele, na postura dele. Por quê? Não só, como eu falei, em frente das câmeras, mas que ele tinha esse pensamento positivo sobre ele, sobre o cenário dele,
e também ali por trás das câmeras. Quem conheceu Silvio de perto, tipo família, funcionários, sabe do jeito dele, do perfil dele, muito humanitário, muito humano, muito simples, e até porque ele trabalhou também como camelô. Então, imagine, de camelô a um dono de emissora. Mas toda essa trajetória, né, que ele chegou a ser esse grande empresário que ele foi, e ele deixou todo esse legado, foi justamente dessa base que ele tinha, e ele tinha de casa também, e logicamente, diante das habilidades que ele tinha como comunicador, porque há uma diferença, Débora, em questão da comunicação de quem realmente já tem essa comunicação nata e tem a habilidade da pessoa que desenvolve essa comunicação durante a vida. Silvio, ele era um comunicador nato, mas se Silvio não tivesse desenvolvido essa habilidade que ele já tinha dentro, intrínseco dentro dele, ele talvez não seria Silvio Santos, se ele não tivesse desenvolvido essas habilidades. E existe aquele comunicador que realmente ele não tem tanta habilidade ali com comunicação, mas que ele desenvolve e ele pode ficar tão bom quanto o Silvio Santos. Sim. Nele era muito natural, né? Assim, essa questão. Mas você sabe que pensando hoje, né, no nosso bate-papo, ele não só foi um dos pioneiros, como ele vem de uma época em que não tinha tecnologia, a tecnologia, né, que tem hoje, não tinha internet. E a televisão era o grande meio de comunicação. E ele trilhou até chegar lá. Mas ele imprimia muita alegria, ele vendeu alegria, né? Tanto que as homenagens, todo mundo falava, ó, todo mundo se reunia no sofá para ver alegria, porque ele percebeu que naquela época lá atrás faltava muito lazer para as pessoas, né? Não tinha shopping, não tinha, não sei, né, talvez os grandes parques, as pessoas não sei se viajavam tanto. Então ele pegou um domingo que era um dia ocioso para reunir todo mundo e dar a eles lazer, brincadeira, alegria. E aí ele conseguia agradar não só o homem ou a mulher ou a criança ou adolescente, mas toda a família. Hoje, especificamente na internet, né, que você trabalha, a coisa virou porque hoje a gente trabalha um nicho específico, que ele até fez isso, né? Dele era o entretenimento, mas hoje você trabalha um nicho específico e eu fiquei me perguntando quem, eu não sei, talvez você saiba, mas quem que trouxe essa questão da gente trabalhar a dor na internet? Porque a dor, na verdade, é um problema que você tem que resolver, né? Você percebe um problema que alguém tem, você tem a solução e você vai vender a solução, que isso é o empreendedorismo. Mas essa dor ficou de um jeito que parece que as pessoas interpretam mesmo como algo negativo, ou que às vezes tem que contar todo aquele sofrimento para poder vender. Para quem não trabalha com entretenimento, como imprimir esse carisma, essa alegria no negócio, para conectar, né? Porque ele se conectou por algo que é mais fácil. O humor, ele é contagiante, né? Você está com uma pessoa perto, sorrindo. Agora, se a pessoa fala de um assunto mais sério, se a pessoa é mais introvertida, não é tão extrovertida como o Silvio era, não é tão natural, como trabalhar essa questão, onde todo mundo já vem esperando que você vai falar de dor? Maravilha. Antes de te responder, eu vou compartilhar com mais 5 pessoas aqui. E vocês que estão aqui na live, gente, aproveita, compartilha com mais 5 pessoas, porque a gente vai trazer, na verdade, nós já estamos trazendo um ouro aqui,
que é justamente falar sobre Silvio, o quanto você pode aprender sobre a comunicação de Silvio, não é verdade? E Sim. aproveita aí do teu Isso lado aí, direito. gente. Manda o aviãozinho. Manda Vamos o pensar no aviãozinho do aviãozinho. Silvio, vamos mandar aviãozinho. Manda aviãozinho, a gente tá, ó, a gente não tá mandando aviãozinho como o Silvio de dinheiro, tá? Mas a gente também tá mandando dinheiro porque conhecimento, experiência é dinheiro, E quem tá? quer vender Então, tem que assistir essa live, não é? justamente, com certeza. Então aproveita o aviãozinho aí do lado direito, encaminha para tua amiga, amigo empreendedor aí e também coloca, derrete esse coraçãozinho, esse foguinho para que o Instagram entenda que a gente está trazendo algo muito especial, que é a questão da comunicação de Silvio. Débora, você falou algo assim muito importante, que principalmente nos dias de hoje com essa era digital, que as pessoas falam tanto sobre bater muito nessa dor, né? Muito de resolver o problema. E Silvio, há tempos atrás, pegou isso de uma forma muito leve, muito gostosa, que é o entretenimento, e que também fazia parte da personalidade dele. É importante falar isso. Ele se sentia Sim. muito à vontade, né, para fazer. E ele pegou algo muito grandioso, que é, como você falou, pegou um domingo, que era um dia ocioso para todo mundo está dentro de casa, e ele conseguia falar ali com toda a família, do filho da criança até o avô ali. Então ele conseguia conectar. E como no caso hoje os empreendedores que desenvolvem o seu trabalho e trazem, né, esse posicionamento aqui nas redes sociais, na internet, e que eles, se eles são essas pessoas um pouco mais sisudas, né, um pouco mais introspectivas, mais fechadas, como trabalhar isso? O que é que acontece? Há uma grande lacuna aí dentro que as pessoas vão perdendo ao longo do tempo quando crescem, que é a questão da autenticidade. E que Silvio, assim, despejava a autenticidade por onde ele passava. E essa autenticidade é muito minada ali na infância, na nossa infância. Porque desde a nossa infância foi ditado muitas regras, muitas coisas para que a gente se escondesse, na verdade. Para que a Sim. gente justamente não colocasse a nossa autenticidade para fora. Porque quer coisa melhor do que uma criança autêntica? A criança, ela fala sem filtro, ela fala o que vem na cabeça dela, o que ela pensa. Por quê? Porque é a naturalidade dela. Então, todos nós temos essa autenticidade, essa naturalidade que vem ali, só que por alguns momentos de nossa vida, seja por nossos pais, escola, pessoas por onde a gente passou, conheceu o trabalho, a gente foi influenciado ali de certa forma. Então, como a gente foi influenciado, como fala Carl Jung, nós nascemos únicos e morremos cópia. Por quê? Porque muitas vezes a influência é tão grande do meio que você não se reconhece e não sabe como imprimir a sua personalidade. E eu falo isso muitas vezes dentro das minhas mentorias. Por quê? O teu poder maior, justamente de trazer essa questão da conexão com o público, de ter essa energia, de trazer esse carisma que o Silvio trazia e que ele conseguia se conectar maravilhosamente bem com o público dele, é justamente muitas vezes o que você está escondendo debaixo do tapete, que é a tua autenticidade, que é você realmente na íntegra. Vou trazer um exemplo para você. Eu tenho uma mentorada que ela é terapeuta. E a terapia ela traz toda essa leveza, esse autoconhecimento que as pessoas precisam ter. E muitas vezes, por ela trabalhar em terapia, as pessoas tinham um desenho ali de quem trabalha com terapia ou psicólogo, são pessoas assim, só que vivem assim, paz e amor 24 horas, só tranquilidade, e que não tem boleto para pagar, e que não se estressa, que não fala palavrão, coisa assim desse tipo. E ela, sem aparecer nas redes sociais, ela era muito divertida, muito autêntica, uma pessoa muito gostosa, uma energia maravilhosa. E ela justamente ela tinha esse bloqueio de transparecer quem era ela. Por quê? Porque muitas vezes não é como se chocasse com a postura profissional dela ali como terapeuta. E, Sim. e isso tem coisas mais profundas, tá, Débora? Porque culturalmente
o Brasil, ele foi criado ali diante de uma profissão muito elitista. Profissões elitistas o quê? Engenheiro, advogado, médico. Então, muitas vezes as pessoas olham você não como você é, mas através da sua profissão. E também Já tem um rótulo, já né? Como se já tem um tivesse um rótulo. rótulo justo, já tem um rótulo ali. E por rotular isso, culturalmente também foi nos ensinado que falar bonito, falar rebuscado seria o mais interessante. E que também vai muito de encontro com o ego, com o nosso ego. O nosso ego tem essa necessidade de reconhecimento, que também vem da infância. Então, a melhor forma, Débora, das pessoas se conectarem com o público de maneira assertiva, carismática e autêntica é justamente começar a fazer esse trabalho. Primeiro, identificar como é que era você na infância, como é que era esse desenvolvimento, o que é que você foi colocando aí debaixo do tapete e que você não tem coragem de trazer aqui para as redes sociais, para se conectar com o seu público. Né? E também lembrando o seguinte, que essa questão do carisma é 50% de mãe e 50% de pai, tá? Porque a gente herda 50% de cada um. Se você, vamos dizer, ai, mas eu não tenho carisma nem habilidade de comunicação de nenhum dos dois. Não, e isso pode ser desenvolvido ao longo do tempo. E esse desenvolvimento vem através das tuas experiências de vida. Não é a internet que vai te dar essa conexão com o teu público. A internet é um canal, um megafone para que você traga o seu trabalho. Eu digo que a internet, Débora, ela é uma grande escola de oratória e rápida, para que você justamente aprenda de forma rápida. Só que essa forma de você emitir carisma, de se conectar, de trazer autenticidade, é através das suas experiências no dia a dia, o quanto você sai da sua zona de conforto, o quanto você está interagindo com pessoas ali, que vai trazer toda essa bagagem para que você emita essa postura ali magnética, carismática e que vai aprender a atenção do seu público. É. Vamos falar um pouco das travas, né? Você tem muita experiência. Quantos alunos você já formou na sua mentoria? Débora, mais de 400 alunos. Então, é uma bagagem grande. Sim. A gente falou aqui, uma das travas, a questão de não ser você mesmo, né? Por que não ser você, se depois ali em off, a hora que você tiver com o cliente, às vezes não suporte, você vai ter que ser você. Essa talvez seja uma trava. A pessoa fica pensando em falar, né, muito certinho, ou talvez modelando alguém que ela goste muito, que é o que a gente está trazendo aqui, né, indiretamente. Agora, uma outra trava, uma coisa que você falou, eu também gosto disso, que é gostar de gente. Então, quem gosta né, de muita gente tem essa facilidade. O Silvio tinha ali um público gigantesco na frente dele. Em contrapartida, hoje, as pessoas se desesperam, vamos supor, no caso de uma live, de saber que tem aqui algumas pessoas, ou depois centenas de pessoas que vão estar vendo ela, que vão estar ouvindo ela. Como que você trabalha essa trava? Olha, Débora, essa trava ela tem raízes profundas, né? Que também vem aí justamente dessa parte da infância, porque assim, vamos lá, existem vários fatores que acontecem com a questão da trava, como você mesma falou, tem pessoas que se apavoram em estar numa live ao vivo, pegar um microfone, subir no palco, ou até mesmo uma reunião ali de trabalho e apresentar alguma coisa, tá? Existem vários fatores que não é o medo realmente de falar em público, é o medo de errar, é o medo da exposição. Né? Foi feito um estudo há uns anos atrás, numa universidade dos Estados Unidos, que o maior medo do ser humano é o de falar em público, é o de se expor, mais forte do que o medo da própria morte. Isso é muito forte. Né? Então, por que essa trava? Por que essa trava vem na hora ali?
Não é o medo propriamente de estar com muita gente, mas o medo de ser julgado, o medo da exposição, o medo do que as pessoas vão pensar sobre ela. E esse medo justamente do erro, do errar, aí é que vem em fatores da infância que eu faço esse destrave dentro das minhas mentorias, tá? Por quê? Em tudo na nossa vida, nós temos uma influência muito forte de papai e de mamãe. E de quem foi crescendo ali com a gente. Então, como a gente tem essa influência muito forte de papai e de mamãe, e aqui, principalmente aqui no Brasil, a nossa educação, eu digo que ela foi até um pouco repressora, tá? A educação de 20 anos atrás. A de hoje está bem diferente. Mas a educação de 20 anos atrás, ela foi um pouco repressora no sentido que tudo que se ia fazer ali na infância tinha uma questão de punição pela questão do erro, tá? Podia ser a coisa mais simples que fosse. E não tinha, vamos dizer, uma validação de quem a criança era. Ah, a criança conquistou tal coisa. Muitas vezes não tinha essa validação de quem era aquela criança. Né? E, de contrapartida, quando aquela criança ela fazia alguma coisa, ela era punida automaticamente. Então, na cabeça da criança, ela não podia errar. Entende? Então, como ela não podia errar, dentro dessa questão do erro também, vem a questão da comparação, que é outro medo, que é outra trava que as pessoas também têm. Por quê? Porque desde criança também foi cultivado na nossa mente que a grama do vizinho é mais verde do que a nossa, que o outro é melhor do que a gente. Por quê? Porque tinha essa questão de comparação ali, desde a infância, que fulaninho sabe, aprendeu a andar de bicicleta mais rápido que você. Fulaninho tirou 10 na escola, né? Ou muitas vezes a própria criança ser coagida, ali, coagida, não estou dizendo de forma agressiva, tá, gente? Mas coagida a falar com pessoas que ela não conhece. E que para nós adultos é uma coisa tão natural, mas para a criança não é. Eu lembro que um dos diretores, que foi o dono dessa escola que me convidou a ministrar, ele falou o seguinte, que o filho dele, o caçula, estava com ele, né? Ele estava num restaurante e chegou um amigo. E nessa chegada do restaurante, essa pessoa pediu para o filho dele falar com esse amigo. E ele ficou todo, sabe, introvertido. Ele falou, fulano, fale com ele, seja educado. Só que depois que passou tudo isso, ele voltou atrás e ele disse assim, poxa, eu não deveria ter feito isso com meu filho, forçado a ele falar. Por quê? Porque a gente tem justamente essa influência ali de a criança tem que falar por educação. Não, a criança não tem que falar por educação. A criança tem que justamente se sentir ali próxima daquela pessoa para que ela se sinta à vontade para falar com aquela pessoa. Aí você pode estar se perguntando, mas que besteira é essa? O que é que tem a ver justamente com as minhas travas de falar para um grande público? Tudo. Porque foi a partir aí desse momento que você foi, de certa forma, forçada a falar com pessoas que você não conhecia. Você foi comparado ali com pessoas na infância. Você foi super influenciado e você também foi poldado a não muitas vezes expressar quem realmente você era. Por quê? Porque os adultos muitas vezes pensavam que criança não tinha opinião. Então a criança muitas vezes dentro de casa, ela não tinha essa postura de falar o que ela pensava, dizer os sentimentos dela, o que ela queria colocar para fora, tá? E gente, não é que eu estou falando que os nossos pais foram uns monstros, não é isso. É porque era a forma que eles foram educados. Então, foi a forma que eles passaram para a gente. Não tinha outra forma. É o que tinha ali dentro do radar deles. Então, diante de toda essa influência, é que vem a tua trava. E que vem algo até mais forte, Débora. Muitas vezes vem a questão da autossabotagem. De se autossabotar, de justamente trazer através da comunicação da pessoa quem ela é ali como profissional. E isso acontece tanto em pessoas que têm esse medo ali de falar para grandes públicos e também para as pessoas que elas têm uma boa comunicação, elas não têm medo de falar em público, mas que elas se auto-sabotam também. E isso é uma das grandes travas. Sim.
Mas o workshop que você vai fazer de um dia, ele é uma questão mais prática, Sim. traz mais práticas, assim. Como você, que dicas você deixa, como o nosso tema é o Silvio, de algumas estratégias, assim, pontuais dele, que a pessoa pode trazer Uhum. para ela. Porque, e você ensina na sua mentoria as pessoas a modelar, assim, outras pessoas, outros empreendedores ou comunicadores, nesse sentido, que é diferente de copiar, né? Uhum. Então, queria que você falasse um pouquinho disso e deixasse aí algumas dicas para quem está vendo a gente, vai ver depois Maravilha, maravilha. Vamos do lá. Silvio. Eu vou te responder de trás para frente, né? Como você falou da mentoria, para que eu chegue no workshop e chegue nas práticas. Dentro da mentoria, eu desenvolvo toda uma metodologia onde a gente trabalha toda essa questão das travas que as pessoas têm. E diante desse trabalho das travas é onde tem todo esse desenvolvimento da postura, de quem ela é como pessoa, como profissional, e ela aprende a se vender através do ativo mais precioso, que é a identidade dela, que é quem ela realmente é de verdade, tá? Porque que acontece, Débora? Muitas mulheres empreendedoras, não só falo de mulheres, mas no geral, mulher e homem, mas como o público é mais feminino, é mais, acho que creio de 70% a 80% é o meu público feminino, tem mulheres aí que têm um know-how, um conhecimento, uma experiência incrível na área delas, mas elas não sabem comunicar. E elas pensam que o segredo está em elas fazerem mais um curso na área, uma especialização na área, uma pós-graduação, é isso que vai fazer elas ganharem dinheiro, encherem realmente o bolso de dinheiro. E não. Por que será que muitos jovens hoje na internet, que tem a metade da idade, muitas vezes, dessas mulheres, estão ganhando tanto dinheiro? E não tem, muitas vezes, essa bagagem que essas mulheres têm. Porque eles sabem usar a comunicação deles ao favor. Eles se permitem a trazer a identidade e a personalidade deles. Coisa que muitas vezes essas mulheres, por conta das travas, elas ficam ali sem querer trazer essa exposição. Então, a mentoria traz esse desenvolvimento de trabalhar as travas para que elas se posicionem de maneira estratégica através de uma comunicação autêntica, assertiva e magnética. E, claro, ali venda o seu trabalho e venda através das suas histórias, bem como seu serviço e produto, tá? E o que é que eu trago em questão das pessoas, vamos dizer, modularem, né, essas grandes personalidades. Eu acho importante, Débora, sim, você conhecer como é que Silvio Santos se comunica, como é que Pablo Marçal se comunica, como é que Anitta se comunica, enfim, grandes celebridades. Estratégias que você pode colocar dentro da tua comunicação. Lembrando que essas pessoas são fonte de inspiração para que você traga essa comunicação magnética. Mas que por trás de tudo isso você tem que trazer uma palavrinha que é algo precioso, principalmente nos tempos de hoje. Autoralidade. O que é isso, Maíse? Autoralidade. Autoralidade é tudo que vem de você. Tudo que você traz através do teu tempero, da tua personalidade, do teu temperamento. Porque a Débora é a Débora. A Maíse é a Maíse. Então, cada pessoa, ela tem um diferencial, ela tem um ziriguidum, ela tem uma coisa diferente ali. Entende? Então, as personalidades, elas servem sim para nos inspirar, não para modelar precisamente, tá? Mas para nos inspirar a trazer essa estratégia para dentro da nossa comunicação, mas que por trás disso a gente traga a nossa autoralidade em questão da nossa comunicação. Que a nossa autoralidade é tudo isso que eu
trouxe aqui desde o início da live, que é a Sim. tua bagagem de vida. É a tua história, a tua biografia como pessoa, como profissional, as pessoas, as situações, os lugares, quem você ali teve, as experiências com você mesma, é que vão justamente fazer essa pessoa magnética, né? E diante disso, dicas que eu trago para que as pessoas tragam isso dentro da comunicação e que Silvio fazia muito bem. Assim, a gente passaria o resto da noite aqui falando, né? Se fosse realmente para falar toda a estratégia de Silvio, mas eu separei alguns pontos muito importantes que já vão justamente destravar e que vocês comecem já a colocar a partir desta semana, quem estiver vendo esse encontro ou quem vai ver ele gravado depois. O primeiro ponto é o bom humor de Silvio. Silvio tinha um bom humor assim inigualável. E esse bom humor vem através da comunicação interna que ele tinha com ele mesmo, tá? Porque a comunicação mais poderosa, Débora, não é a comunicação muitas vezes que você emite para o outro, mas a comunicação que você tem com você mesma. É isso que vai te Uhum. fazer magnética e atrair a atenção do público ali. Então, por quê? Todo pensamento, ele gera sentimento. E todo sentimento gera uma ação e uma atitude. Então, se logo eu penso que eu não sou capaz, que eu não vou desenvolver isso na minha vida, o meu sentimento é de derrota, é de fracasso. E minha ação vai ser da mesma forma e não fazer nada. Ou logo que eu penso que, mesmo apesar dos desafios, eu vou brilhar, eu vou passar por esse processo, seja lá quanto tempo for, eu sinto isso dentro de mim. E logo eu ajo, faço ações para que eu alcance o que eu quero alcançar. Isso é poderosíssimo. Então, o Silvio tinha isso muito dentro dele. Por quê? Só é pegar a trajetória dele. Silvio Santos começou a ser camelô aos 14 anos de idade. Então, como ele começou a ser camelô aos 14 anos de idade, ele tinha um pouco isso dentro da veia dele e ele enxergou esta possibilidade. Então, através da voz eloquente dele, foi tendo aberturas ali de novas oportunidades. Foi onde ele começou a ser convidado a trabalhar em rádios, foi onde ele fez testes, e ele foi pegando toda essa experiência de, ao mesmo tempo, trabalhar com todo esse povão que ele trabalhava ali como camelô, e a experiência de rádio que a voz dele eloquente trazia. Então, você entende que ele também pegava toda essa base da vida dele e fez com que justamente ele se tornou quem se tornou, que foi o Silvio Santos. E ele também levou inúmeros nãos de várias emissoras. Ele, inclusive, ele foi funcionário da Globo. Ele foi funcionário da Globo. Mas Sim. teve um tempo que ele foi descartado ali, ele foi batido a porta para ele e fez com que ele justamente se tornasse o dono da SBT. Por quê? Porque ele passou por várias trajetórias de altos e baixos para que ele trouxesse essa magnitude que ele trazia na comunicação e como empresário que era ele. Só que para isso ele trazia essa comunicação interna muito fortalecida dentro dele, não é? Segundo ponto, muito importante, que é a questão das perguntas. Silvio, ele trazia essa parte das perguntas, ele sabia fazer perguntas ali para as pessoas. Mas como é? E por isso que ele era um vendedor. Ele era um incrível vendedor. Por quê? Porque quando você sabe fazer as perguntas certas, você sabe se vender. Você sabe atrair ali as pessoas, o teu público. Então, para que você saiba fazer as perguntas certas, você tem que saber, primeiro do que tudo, o que você quer. O que é que você quer? Ah, Maíse, eu quero captar a atenção aí de vários clientes. Tá, mas quais clientes? É todo mundo? Todo mundo é seu cliente? Ou tem aquele cliente específico que você quer atrair? Porque até isso interfere na tua comunicação. Então, você tem que justamente pensar por esse ponto, tá? Outro ponto de Silvio que ele trazia, assim, brilhantemente, era a questão da conexão. Ele conseguia se conectar com gregos e troianos, de todas as partes.
Porque ele Eu pensei, conseguiu. ele tinha muito isso com criança também, né? Tanto que ele teve Sim, aí a Maísa e tal, mas eu acho que aí é a questão da empatia, porque ele conseguia navegar. Se ele estava com criança, ele parecia uma criança, né? Ele é brincava, ele ia no nível ali da pessoa, né? sim. Então eu acho que isso também era uma coisa bem presente nele. E é justamente essa empatia, essa conexão que ele conseguia grandemente com o público dele, por fato dessa empatia. Porque, vamos lá, se você que está aqui na live for comunicar para um público, você tem que saber primeiro quem é o teu público. Quem é que vai te escutar? Quem é que vai estar ali te ouvindo? Quais são os desejos dessa pessoa? O que é que ele quer resolver ali de problema na vida dele? Para que você justamente chegue no nível dele realmente de fato. Entende? Até em questão das palavras que você vai falar. Você tem que saber qual é o público que você vai emitir ali. Porque se você chega num público que não tem tanto conhecimento, vamos dizer assim, e você chegar com palavras ali rebuscadas, aquele público vai se desconectar de você ali de cara. Até porque os 3 primeiros segundos que uma pessoa bate o olho em você, ou que você vai começar justamente a trazer essa comunicação através de uma palestra, de uma live, ou seja, onde for, ela bate o olho em você, e quando bate o olho em você, a introdução que você fala ali é o que vai fazer ela ficar com você até o final. Então você tem que Sim. prestar muita atenção, né, no público que você vai comunicar para que você se conecte de maneira muito genuína, para que você traga esse nivelamento com isso. E Silvio fazia isso muito bem, né? Ele realmente ficava e ele também outro ponto assim que eu achava o máximo dele é que ele não tinha medo do ridículo. Ele não tinha medo. Ele se Eu ia permitia. perguntar para você a questão para a gente falar sobre a questão do improviso, porque ele improvisava muito bem. Então, assim, se a gente vê a parte quando ele estava com a Maísa, que é essa questão da criança que fala o que quer e tal, então ele provocava muito ela, assim, né, no nível Sim, dela, com perguntas, e ela já chegou a chamar ele de velho, ou isso não é para você, e ele sabia brincar com essa coisa, né, de às vezes se jogar no meio lá de uma brincadeira, das esteiras lá do que tinha. E como trabalhar isso hoje na internet? Porque a internet é muito cheia de improviso. Vamos supor, aí eu sempre, a gente passou por uma fase aqui no Instagram, não sei se quem está ouvindo a gente faz live aqui, que é cheio de dar bug, né? Bug. Tem hora que fica as vozes, não sei se o pessoal está ouvindo a verdade. gente, tem hora que a Sim, voz fica meio mais lenta, depois volta ao normal. Você chama a pessoa na live, não dá certo. E aí você tem que dar as suas improvisadas ali, né? isso. Ou às vezes você tá no meio do. Você tá lá falando, brincando, né? Já esquentou, porque entrar ao vivo tem uma parte de esquenta, os primeiros 5 minutos, né? E você tá lá no meio do negócio, cai a live, ou de repente a pessoa você está interagindo com as pessoas perguntam alguma coisa que na hora você não sabe responder. Como trabalhar esse improviso? Isso você também traz para as pessoas? As pessoas questionam isso. O que é que acontece? O improviso é um dos maiores desafios das pessoas, principalmente nesse mundo de internet, que é uma coisa tão rápida, tão otimizada, e que você tem que ter um jogo de cintura para saber lidar com os improvisos e os imprevistos também, tá? Silvio sabia lidar muito bem com isso. Primeiro, porque eu falei que ele não tinha medo do ridículo, ele realmente se nivelava ali, ele se permitia, tá? E eu acredito, Débora, que é uma reunião de todas as coisas, de muitos fatores, para que você saiba lidar com o improviso. Na verdade, você sabendo lidar com o improviso, você não precisa usar nem técnica para que você traga essa comunicação eloquente. Todo improviso, a partir de uma base assim muito humana de fato, ele tem muita relação com o que você aprendeu na sua vida.
com as histórias que você tem na sua vida, né? Vamos lá. Dentro da minha mentoria, dentro do desenvolvimento, um dos encontros, né, uma das atividades, eu desenvolvo ali com as minhas mentoradas para elas criarem um banco de histórias. O que é isso, Maíse? Banco de histórias. Banco de histórias são histórias que você vai sentar ali e você vai escrever ou digitar que foram histórias que você vivenciou ou histórias que você ouviu falar e que tem relação com o que você está falando ali com o seu público. Histórias de vida, perrengues, altos e baixos, as lições que você tirou, momentos felizes, Alex. Isso vai fazer com que você saiba lidar com o improviso e você tenha essa questão de improviso na manga, tá? Por quê? As histórias, primeiro que tudo, elas conectam. Porque todo mundo gosta de escutar uma história. Até porque alguém passou por algo parecido, ou algum familiar, ou se identifica ali. E as histórias, ela tem um poder de relacionar alguma coisa que você esteja falando ali. Então, o improviso é muito isso, você trazer a questão da história com o que você está falando ali, tá? É você também deixar a rigidez de lado. A rigidez, muitas vezes, Débora, faz com que as pessoas elas não saibam dominar essa questão do improviso. Porque elas são tão controladoras, elas são tão rígidas, que elas não pegam isso, por exemplo, vamos lá, é como você falou. Semana passada eu estava no esquenta de lives. E deu uma bugada em uma das lives. E o que é que eu fiz? Comecei a contar uma história ali pro pessoal. E como o Instagram tinha derrubado a live, eu tive que voltar novamente. Então, voltando novamente, eu chamei o pessoal ali, entrei com a história, ali com a história que estava relacionada com o que eu estava vivenciando ali. Por quê? É você saber lidar com o improviso. Até porque ninguém tem controle sobre nada na vida. Como a gente não tem controle sobre nada na vida, não é uma live, não é aí um branco que vai dar ali na tua cabeça que você vai ter esse controle. Então, para que você, por exemplo, não deu um branco, não sabe, de repente não sabe responder aquela pergunta que foi feita ali. Primeiro, se permita a tirar essa rigidez, esse autocontrole de querer que as coisas aconteçam de maneira muito certa, porque muitas vezes não acontece. Segundo, traga justamente essas histórias que estão relacionadas com o que você está falando. Isso vai trazer uma conexão imediata ali com as pessoas e com o teu público. Sim, eu acho que a questão é que aqui no Instagram, na internet, quando tá tudo pronto, você vê ali 10 segundos de uma pessoa, parece que tudo é perfeito, mas nada é perfeito. Às vezes a gente tá no trabalho fazendo um relatório, tá errado. Então é essa questão mesmo de ser natural, de saber que não tem que ser perfeito Sim. e que tudo é edição também, né? Muitas coisas que a gente vê é a questão da edição. Então, como você improvisa na vida, no dia a dia, aqui as pessoas também têm que saber que a gente vai dar uma improvisada, que às vezes vou pegar um copo de água e vai cair a água, às vezes não vou saber trazer a resposta, mas é uma forma de você depois, né, ali conectar com a pessoa. Uma coisa que você me falou, acho que na outra, que a gente bateu um papo, na outra live que a gente fez, que é a questão de se você tiver falando do que você sabe, do que você trabalha, do que você tem experiência, você vai estar naturalmente à vontade para trabalhar, seja lá o assunto que for, aqui na internet, né? Eu acho assim, porque como hoje se vende muitos cursos, curso disso, curso daquilo, para empreender, olha, eu vendo um curso para empreender. Aí a pessoa começa a querer, às vezes ela não está familiarizada com aquilo, que ela aprendeu há pouco tempo. E aí, na hora de fazer um conteúdo, ela vai travar, né? Ou já que o conteúdo tudo em vídeo. Então, eu acho que a pessoa tem que ir com o que ela sabe, né? Ela tem que ali empreender, tem que vender o que ela
tem de experiência, o que ela sabe fazer, porque aí ela vai ficar natural. Se eu for falar de engenharia aqui ou de matemática, pelo amor de Deus, eu vou ficar toda travando. E nós, jornalistas, muito temos que passear muito nisso, porque cada hora você está com uma pessoa, né? Na minha vida, então, uma hora você está com um político, uma hora eu estou com uma mentora de comunicação, uma hora eu estou com um contador, depois é com um advogado. Então, assim, a gente passeia um pouquinho, mas o nosso papel é jogar para vocês a bola. Mas eu acho que a questão é isso. Você vai estar natural, você vai estar tranquilo aí, né? Como o Silvio tinha essa tranquilidade, se você estiver fazendo o que você tem experiência, né? Que você tem capacidade de entregar. Eu acho que isso Sim. é parte de tudo isso aí. Você falou um pouco das vendas. O que 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 você acredita que como que a conexão vende? Porque assim, o Silvio, falei aí a questão, né? Ele percebeu lá o problema do domingo, né, que as pessoas ficavam ociosas, então ele foi vender essa alegria, esse humor dele. E lá não tinha a questão de escalar, mas consequentemente depois ele criou lá o carnê do baú, que ele Foi. também dava uns prêmios, mas eu acho que as pessoas queriam mais ter alguma coisa do Silvio. Não a questão de ter panela, de trocar lá o baú no fim do ano por ou panela por um jogo de prato. Eu sei disso porque minha mãe adorava. Ela pagava o carnê do baú, mas assim, era uma questão de eu tenho alguma coisa do Silvio Santos. O Silvio Santos está aqui na minha casa, né? Me senti E pertencida. isso é a conexão, por quê? Porque ele dera toda aquela simpatia, tal. Sim. E por causa disso as pessoas querem sempre alguma coisa de você, né? Isso. Olha que coisa interessante. Você dizendo, né, que a sua mãe sempre fazia questão de estar comprando o carnê do baú Nossa, ali adorava. com Eu que ainda no correio pagar para ela o carnê todo mês. isso. E olha, principalmente nos tempos de hoje, esses tempos de internet, e de mentoria, de desenvolvimento e tudo mais, as pessoas, na verdade, elas compram a energia do profissional. Elas compram a experiência do profissional. O conhecimento do profissional vai estar agregado dentro ali de um desenvolvimento que o profissional vai passar para aquela pessoa. Mas o que mais as pessoas querem hoje de um profissional ali é o tempo desse profissional, a experiência Legal. e a energia desse profissional. Porque, assim, conhecimento por conhecimento só é dar um Google que todo mundo encontra hoje. Não é verdade? Todo mundo encontra hoje conhecimento de todos os níveis. Mas a forma que esse profissional vai trazer esse conhecimento para você é que é o grande diferencial, é que é o grande pulo do gato. E é onde justamente você, como empreendedor, vai fazer valer a sua hora, vai fazer valer o seu tempo diante do seu cliente. Por quê? O que você sabe ali não é tão grandioso em questão do seu tempo. Porque um dos maiores ativos hoje é o nosso tempo e a atenção, porque são coisas que não voltam mais. E principalmente nos dias de hoje, que a gente tem tanta informação, tanta notificação e que hoje o mundo está muito ali navegado na internet, né? Então, você ter essa conexão, essa atenção ali do teu cliente, das pessoas, do teu público, atenção e tempo, é muito importante, né? Então, se você justamente tem essa questão do vender, mas o que é que vende, né? O que é que me faz chegar ali e as pessoas olharem para mim e dizer assim, poxa, eu quero o trabalho de fulano, eu preciso dela. Esse trabalho é importante para mim. É justamente você saber se conectar com essa pessoa, com o teu público, com o cliente, porque assim, o cliente, ele muitas vezes ele não sabe que ele precisa daquilo. Olha que é uma coisa muito doida, né? São níveis de consciência que tem ali de cada cliente para que ele justamente chegue a te comprar. Tem aquele cliente que ele tem aquela necessidade, vou trazer para o âmbito da comunicação. Tem aquele cliente que tem aquela necessidade de trabalhar a oratória dele. Ele sabe que é uma pessoa tímida, que é travada,
Só que ele não tem a consciência de procurar isso para trabalhar, procurar um curso, vamos dizer assim, certo? E tem também aquela pessoa que ela sabe que tem essa trava, ela sabe que tem que procurar um curso, só que ela vai adiando, ela vai deixando para depois, porque ainda não é prioridade para ela. E tem aquele cliente que já está ali, ó, no topo. É aquela pessoa que tem a trava, que sabe que tem que procurar o curso, que procura, mas que muitas vezes não procura. E é você que tem que chegar até essa pessoa, para que ele entenda que ele precise. Ah, mas assim, eu vou ofertar logo de cara, eu vou trazer isso assim. Não. É justamente através das perguntas, como o Silvio Santos fazia, Da que você vai conexão. trazer a conexão com esse seu público e vai trazer consciência para ele comprar de você. Porque você, propriamente, não vai chegar e dizer assim: ah, Débora, entre na minha mentoria, que a minha mentoria vai transformar a tua comunicação para que você venda justamente através de quem você é, da jornalista que você é, porque você vai ter Y, Z, X e abacaxi e por aí vai. Não. O teu cliente, ele vai entender que você é importante, o teu trabalho é importante para ele quando você fazer perguntas e ele mesmo responder essas perguntas, porque aí ele vai trazer para a consciência dele que ele precisa daquilo dali. E quando ele traz para a consciência dele, é onde você pega na parte emocional, porque as pessoas compram através do emocional, não é do racional. Ninguém acorda, por exemplo, dizendo assim: ah, eu vou fazer uma mentoria de comunicação e oratória. Ninguém acorda pensando nisso, né? Mas você trazendo justamente essa conexão, essa transformação, o que é que ele vai ter de ganho ali, pegando nessa parte emocional? Por quê? O que é que a comunicação traz de ganho na vida de uma pessoa? Oportunidades, ganhar mais dinheiro, um relacionamento melhor, uma postura firme, uma conexão com as pessoas. A comunicação, ela é tudo na nossa vida. Então, quando você traz para esse âmbito, para que ele enxergue através da conexão, de perguntas, e que ele entenda que realmente é isso que ele precisa, aí sim você faz essa questão do Dá o match. vender. E logicamente, dá um match ali. E lógico, dentro dessa conexão é onde você traz a questão de histórias, das suas experiências, para que ele se conecte com você ali. Sim. É a questão da expressão também. Eu acho que, pessoalmente, né? Claro, há várias formas de se expressar, é, mas também é uma forma de você se expressar, né? Claro. Mas agora vamos falar um pouco do dia 9, como que vai ser na prática, em um dia. Quantas horas vão ser? O... Olha, sempre eu falo que vai ser em torno de 1h30, 2 horas. Só que assim, nunca é 1h30, 2 horas. É em torno de 3 horas. Tá? Por quê? O workshop é o seguinte. Se você, eu creio que quem está aqui na live ou quem vai assistir aqui, é onde eu vou te perguntar. Diante de tudo isso que a gente falou aqui de Silvio, é importante para você ter uma comunicação que atraia o teu público, que você saiba vender, que você se posicione, que você traga a tua personalidade ali. E lógico que você se conecte ali com as pessoas. Se for importante isso para você, o workshop é para que você participe. Se você tem essa postura também empreendedora. O que é que vai rolar no workshop, Débora? As pessoas vão entrar numa experiência comigo imersiva no dia 9, a partir das 19 horas. Elas vão aprender a ter essa comunicação magnética, tá? E aprendendo a ter essa comunicação magnética, elas vão aprender a se conectar com o público delas e o público delas vão ficar viciados nela. Porque uma comunicação magnética faz com que as pessoas se viciem em você. É como se fosse. O magnetismo é um imã, né? É uma representatividade de um imã. Então, tudo que é magnético atrai.
Então, como tudo que é magnético atrai, você vai aprender a atrair as oportunidades certas, as pessoas certas, os clientes certos. E, além de tudo isso, você vai aprender a desenvolver justamente essa questão de se vender com confiança, porque a todo momento nós estamos nos vendendo. A venda vem através da nossa postura, da nossa linguagem não verbal, verbal, da nossa entonação de voz, do nosso gesticular, da nossa personalidade. Por isso que as pessoas compram primeiro a tua energia, em consequência, o teu trabalho. Então você vai aprender tudo isso com práticas, com desenvolvimentos, com estratégias de criação de narrativas e de uma assertividade e confiança sem igual diante da sua comunicação. E, de bônus, as pessoas que acessarem o workshop vão acessar o workbook. O workbook está incrível, onde tem práticas que são práticas direcionadas ali dentro do Queria workshop. falar uma dessas práticas para a gente, dar um exemplo para as pessoas? Você Sim, ó, traz? para você ter ideia, a premissa dentro do workshop é que a gente vai pegar todo esse embasamento das principais personalidades, tipo Silvio Santos, Pablo Marçal, Barack Obama, Marcos Mion, essas personalidades que magnetizam com a comunicação. E a gente vai entrar ali num estudo profundo de como é que eles se comunicavam e como é que eles se vendiam. E diante disso, a estratégia é que você vai aprender a como se comunicar através das estratégias deles. É onde justamente eu vou colocar você para criar, para ter esse desenvolvimento, para trazer essa comunicação através de quem você é, da tua história. Você vai ter essa oportunidade de vender o seu peixe lá dentro do workshop e com a minha avaliação, porque quando você traz diante desse todo esse conhecimento que você vai ter dentro do workshop, através de práticas, e você vai ter a oportunidade de desenvolver isso através do teu tom de voz, da tua postura, de como você vai fazer todo esse desenvolvimento, você vai ter o meu aval de como é que você vai fazer isso. Qual o tom de voz certo? Como é que você vai aplicar a questão do tom de voz através dos arquétipos, que é uma grande, Ah, que legal. uma grande e incrível transformação que os arquétipos traz, que é muito importante em questão da tua postura, do teu comportamento. Como é que você vai trazer ali, diante do teu tom de voz, da tua modulação, como é que você vai trazer essa estratégia? Tudo isso você vai aprender dentro, Uma das dentro do workshop. É, Maíse, fala um pouco, há quanto tempo você está ali? São 3 horas, mas você já vem, acho que de 2 semanas, fazendo um esquenta sobre isso. Então, pessoal que está aqui, que não segue ainda a Maíse, @Maíse Comunicadora, sempre no horário do almoço, né? Por volta de 11 horas, Vai, meio-dia, tá fazendo os esquentos, isso, então já tá isso, entregando muito conteúdo. Na verdade, lá vai ser só a prática, né? isso. Mas eu queria falar um pouquinho do nosso esquenta aqui. Não sei se a gente vai dar o spoiler de quem serão os próximos. Vamos falar um pouquinho disso para a gente seguir para o encerramento. Você falou que você ia trabalhar, os que nós definimos aqui, todos estarão no workshop? Ó, dos que nós definimos aqui, 2 vão estar no workshop. Porque quando a gente alinhou, né, de quem a gente ia falar, eu já tinha separado alguns ali, que eu não queria tirar, porque também eu vejo que também são importantes, né? Mas dos que a gente vai falar, 2 vão estar dentro do workshop, né? E, na verdade, vão ser 5 personalidades que a gente vai trabalhar toda a comunicação dentro lá do workshop. E também as pessoas que irão participar de bônus vão ganhar o workbook com as práticas, todo o material do workshop que está muito poderoso e, além do mais, também as lives, que são as aulas esquenta que eu trouxe semana passada, de mentores de outras áreas, áreas essa de negócios, de saúde, de entretenimento, de empreendedorismo. Então, ó, tá incrível. E diante desse esquenta que a gente também está dando continuidade aqui,
Débora, que hoje a gente falou do saudoso, inigualável Silvio Santos, né? E nos próximos dias a gente vai se debruçar aí em comunicadores assim incríveis. Será que a gente dá o spoiler do próximo que a gente vai trazer, hein? Vamos deixar já para as pessoas já anotarem, já ficarem preparadas aí para nosso próximo. Ó, e o próximo a gente vai falar sobre a comunicação de Pablo Marçal. Pablo Marçal, eu sempre falo que ou ame ou odeie Pablo Marçal, né? Ou ame ou odeie, porque ele divide opiniões. E por que ele divide opiniões? Porque Pablo, ele não tem medo de se posicionar. Ele não tem medo que as pessoas vão pensar dele. Isso é um dos grandes poderes de um excelente comunicador. Então a gente Sim, vai. nós vamos sair aí do pioneirismo da televisão para o ápice da tecnologia. Então, no Isso. próximo sábado, às 3 da tarde, nós vamos estar aqui falando do Pablo Marçal. E aí, na sequência, semana que vem, né, na reta final aí do seu esquenta, a gente vai falar de Elton Euler, Anitta e Virgínia, né, que é uma Isso. grande influencer. Então, a gente vai passar pelo influencer, pelo terapeuta, pela comunicação provocativa, pela questão do me ame ou me odeie, porque a Anitta também tem muito disso. Isso. E todos têm as suas estratégias e essas questões aí que a gente vai trabalhar. Justamente. Vai ser E muito olha que legal. oportunidade. Vai ser incrível, porque é como Débora falou, nós vamos passear em diversos níveis de comunicação, não é? Desde a influenciadora, desde o empreendedor, desde a da pessoa que está aqui no topo da internet, desde a pessoa que sabe se posicionar. A gente vai trazer vários níveis de comunicação, de como você pode usar isso com a tua comunicação, dentro da tua estratégia, do teu negócio, e, logicamente, trazer esse posicionamento magnético aqui através da tua comunicação e das redes sociais. Sim. Mas para a gente ir fechando aí a live de hoje, eu queria que você refletisse, que eu acho que tem a ver com você, comigo, com todos. Sim. Uma das frases, né, emblemáticas do Silvio é que ele disse: enquanto eu tiver a minha voz, eu tenho tudo. Ele literalmente usou a voz para empreender desde a época de camelô até o final, né, até quando ele se aposentou, criou o seu império. E eu queria que você refletisse em cima disso, sendo mentora, e que ficasse para as pessoas também essa reflexão, né, sobre a sua voz, que eu acho que é o que imprime a gente, uma das coisas que imprime a gente e que imprime o nosso conhecimento agora que nós estamos nessa era do conhecimento e que tem uma grande oportunidade das pessoas venderem o seu conhecimento para ajudar as outras pessoas. Débora, essa frase de Silvio é muito impactante, muito forte, porque enquanto ele tinha a voz dele, ele não parava. E pegando justamente dessa premissa, eu sempre falo que, inclusive, é a minha marca, dentro da minha empresa, é a minha marca. Que eu falo que a comunicação é poder. A comunicação é poder de te elevar para grandes níveis, te elevar para oportunidades extraordinárias, é poder de fechar grandes negócios, é poder de você se posicionar. A comunicação, para mim, como mentora, ela mudou a minha vida em todos os sentidos. Agora, sim, em todos os sentidos mesmo. Porque foi através da minha voz que eu saí justamente daquela criança tímida, indefesa, que não tinha muitas vezes postura, para me tornar a empreendedora, a mentora que eu sou hoje. Com postura de uma mulher de fibra, com a postura de uma mãe de fibra, com a postura de mentora e empreendedora de fibra. Foi onde eu passei
através dessa jornada, e logicamente enfrentei desafios, porque a gente se enfrenta desafios, porque a gente se conhecer não é um mar de rosas, não é um piquenique na praia, você tem que estar disposto a colocar a sua voz. E para que você coloque a sua voz, esse poder da sua voz, você tem que pegar a sujeira debaixo do tapete e começar a limpar ali, que muitas vezes essas coisas que estão dentro aí de você são os teus superpoderes. E como estão os seus superpoderes, você muitas vezes acaba escondendo. Então, quem se conhece sai na frente, Débora. Eu sempre falo isso. Quem se conhece sai na frente. E através de você se conhecer, saber realmente quem você é que vai te dar voz a que você justamente chegue a lugares extraordinários na sua vida. E digo mais, em questão até de uma forma muito simples, vai fazer com que você tenha uma postura como pessoa, como mãe, como mulher, como profissional. E não estar aberta a qualquer coisa, porque você merece o brilho das estrelas. Deus, ele nos criou, Jesus Cristo, ele está ali de prova, porque nós somos criadores da nossa realidade. A gente nasceu justamente para ser próspero e abundante. E essa prosperidade, essa abundância, ela vem através muito da nossa voz, o que a gente vai emitir ali para as pessoas. Então, a comunicação é o que define quem é você, os teus relacionamentos, a tua conta bancária, a tua parte financeira, a tua parte pessoal. Comunicação, ela é tudo. Sim, com certeza. Bom, pessoal, a gente tá, não sei se ficou alguma questão aqui, a gente está indo para o final e adorei o bate-papo. Acho que a gente passeou bastante. Não sei se você quer fazer aí um fechamento dos pontos que a gente passou. E dizer que, né, é um prazer falar do Silvio. E você sabe que eu me lembrei que eu já fui numa caravana dele. Eu já fui. Lembro que foi muito bacana, assim, conhecer, né? Eu era adolescente, então conhecer aquela estrutura da TV, e ele entrava e saía, e trocava o terno e tal. E a questão de descobrir com o Lombardi, que aparecia só aquilo, ele não ficava de terno, ele era uma roupa toda improvisada, só tinha ali uma pulseirinha, né, que filmava a mão dele. E assim, a sensação de pegar aquele dinheirinho verde, né? Eu não cheguei a pegar aviãozinho, não. Mas pegar o dinheirinho verde que eu ganhei no Qual é a Música e trocar por dinheiro de verdade no final foi muito legal, assim. Então, são coisas que a gente, boas que a gente tem na memória, né? Que é o que ele trazia mesmo. Era um ambiente muito alegre, aqueles pompons, aquela alegria, levanta, senta. Muito bacana, assim. Que E delícia. que consiga se imprimir isso, né? Ele soube usar o humor de uma forma muito inteligente. Com Hoje, certeza. claro, né, na internet também tem, mas é diferente, né? A questão dos memes aí, isso daí não tem. É um entretenimento, mas ele é mais, né? Mas não é fútil o que eu quero dizer. Eu A gente digo também, eu que também ele rio com meme. Às vezes eu vejo algum, eu falo, eu também pago internet para dar risada para para beber, isso. né? Mas ele fazia de uma forma assim que conectava mesmo todo mundo, diferente, né? Sem espivinhar, sem cutucar ninguém, né? Esse humor sarcástico que tem hoje. Então, é muito bacana, assim, muito legal. Até porque Silvio, ele era um homem muito visionário. Então, como ele era um homem muito visionário, ele estava à frente do tempo dele. E ele pregou, né, muitas coisas que hoje pessoas fazem na internet, diante desse pioneirismo que ele trouxe ali. E, Débora, para mim foi uma honra, um prazer ter participado, tá, desse esquenta, trazer o meu Ah, eu olhar. que agradeço. Eu amei, 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 porque como você falou, a gente conseguiu passear, conseguiu dançar em várias áreas, sabe? E as pessoas que estiveram aqui, agradeço muito. Quem for a assistir também, gente, aproveitem, porque você pode colocar isso em prática no teu dia a dia, no teu conhecimento, no teu negócio, tá? E não esqueçam,
esses próximos dias a gente vai trazer mais personalidades para que você adentre mais e mais. Sim, sim. Hoje a gente falou aí de humor, de improviso, trazendo para venda, para conexão, que são pontos que tem que ser sempre. E sábado aí nós vamos falar da acidez do Pablo Marçal. Então Vai sempre ser uma... tem muita coisa assim para aprender. Adoro falar com você, assim, dá para aprender muito. São professores, né? Mentores são professores. Espero que as pessoas aproveitem bastante. E quem não assistir aqui depois, amanhã já tá lá vai estar lá no YouTube também, Maravilha. é. E sábado, então, a gente se vê às 3 horas para falar de mais um aí dos grandes Sim. comunicadores. E eu que agradeço, Débora. Também aprendo muito com você. Adoro essa troca de energia, porque você, como uma profissional de comunicação, ter esse poder de saber conduzir, né, os profissionais, que não é fácil. Como você disse, É, vocês têm que passear, navegar em áreas diferentes ali, mesmo passando a bola para os profissionais, mas vocês têm que ter esse entendimento de fato. Então, parabéns. E olha que coincidência, na minha adolescência eu queria ser jornalista. Olha que ah, é? interessante. Ah lá, já era o feeling da comunicação dentro de você. Eu quero seguir da comunicação. Por isso que eu acredito que a comunicação ela é tudo, é poder, e une pessoas assim como você, tão incríveis, tão especiais, dentro da Legal. comunicação. Parabéns pelo seu trabalho, pelas coisas que você está alcançando através do canal e por impulsionar tantos empreendedores como você está impulsionando, Débora. Seu trabalho é muito importante, de verdade. Sim, é muito bacana. Eu falo que eu aprendo em todos. Aprendo um pouquinho com todo mundo. Show de bola. Beijão e até Beijão. sábado. Sábado a gente se vê, depois a gente coloca aí uns spoilerzinhos pro pessoal. E vamos aquecer aí para esse workshop, que eu acho que vai ser muito bacana. E o Sem pessoal, dúvida. Gente, ó, sigam a Maíse, vou compartilhar agora com você, né, para ficar no seu perfil também, que eu sei que sempre tem maravilha. aí essa troca e tenho Sim, certeza que o pessoal vai querer participar. Vou deixar no Stories também agora maravilha. o seu banner da, da mentoria, não, né? Do workshop que Workshop. vai ter aí. E, gente, deixa eu dar só um último recadinho. O pessoal já está acessando, já está comprando o workshop. Até início da semana, tá? Mais ou menos início, metadezinha ali da semana, é que realmente vai ter esse acesso para entrar. Por quê? Porque nas minhas imersões, nas minhas mentorias, eu trago coisas com qualidade. E para trazer coisas com qualidade, eu limito a questão da quantidade de vagas. Até porque, quando se vai trabalhar com comunicação, tem muitas práticas. E para que essas práticas elas saiam de uma maneira mais fluente e você realmente aprenda ali, tem que ser uma quantidade de pessoas ali que seja limitada. Então, não perde essa oportunidade, tá? De virar a chave em questão da tua comunicação, da tua postura profissional, de como você vai aprender a se vender com confiança no workshop Comunicação Magnética, no dia 9 de setembro, a partir das 19 horas. É isso aí. Então, vamos lá, pessoal, já corre lá no perfil da Maíse, pede informação, já se inscreva e participe com a gente aí dessa reta final dos esquentas. Maravilha. Beijão, Débora. Beijão a Beijo, todos que estão gente. aqui. Obrigada a todo E até mundo. Ó, sábado. esperamos vocês sábado. Vamos sim. Tchau. Tchau, tchau.